Vem comigo analisar Cruzeiro e Corinthians nessa semifinal de Copa do Brasil. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Lil, fundador da SAV, e vou te comentar tudo sobre essa partida, de como eu analiso uma partida pré-live de ponta a ponta. Então, fica comigo até o final que eu prometo que vai valer a pena e que você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. Estamos aqui dentro da SAV, dentro do confronto de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro com uma odd de 1,85, Corinthians com uma odd de 4,10. Primeira coisa que eu gostaria de te mostrar com relação à precificação. Vou pegar aqui a calculadora e vou calcular a odd, a probabilidade, tá, que o mercado está enxergando em cima dessa odd do Cruzeiro de 1,85. O que significa uma odd de 1,85? Vou pegar 100 dividido por 1,85. Significa que em 54% das vezes o mercado espera que o Cruzeiro vença o Corinthians quando o Cruzeiro joga no Mineirão e por este torneio, tá? Então, imagina que em 10 vezes o mercado espera que em 5,4 o Cruzeiro vença o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, com uma odd de 4,10, vou pegar aqui, ó, 100 dividido por 4,10. Em 24% das vezes o mercado espera que o Corinthians vença o Cruzeiro. Fica com essa informação aí, tá? Vou abrir o AI Intelligence, vou entrar aqui dentro de predições, resultado final. Vitória casa, 55,27%. É a probabilidade que o nosso motor calculou do Cruzeiro vencer o Corinthians jogando em casa pela Copa do Brasil. Muito perto ali dos 54%. Então, cara, tá valor esperado positivo quase nulo aqui, tá, com relação ao nosso motor. Já a vitória do visitante tá 18,4%, muito diferente dos 24%, é quase 6% de diferença, e para esse caso aqui é muito alto. Vou te mostrar o que isso significa na prática, tá? Vamos pegar aqui, ó, 100 e dividir por 18,4, 5,43. Sabe o que é esse 5,43? É a odd justa do Corinthians vencer essa partida. Que, cara, olha a diferença, o mercado tá pagando 4,10 e a odd justa é 5,43. Então não tem valor e você ir lá e apostar pré-live no Corinthians numa odd de 4,10. Não é porque é o Corinthians, não é porque a camisa, cara, não é nada. É só que não tem valor matemático, não tem nada aqui que me faça fazer essa entrada pré. O Corinthians pode ganhar do Cruzeiro, pode fazer 10, 20 gols, mas matematicamente 4,10 não tem valor. Vou mostrar para vocês agora o que eu levo de informação pro live para fazer as minhas operações, para fazer meus overs, para fazer back a um time, para tentar extrair valor do mercado em algumas situações. Primeiro, eu gosto muito de entender o contexto geral estatístico, tá? Eu sei aqui que a Copa do Brasil ela é um torneio completamente diferente do Campeonato Brasileiro, mas eu não posso deixar de considerar os momentos de efetividade de ambas as equipes, porque isso acaba carregando um pouco. E também não posso desconsiderar a capacidade, né, ofensiva de cada uma delas e os momentos que elas acabam atuando melhor. Então, coletando fatos aqui para eu saber reagir no momento ao vivo. Tá? Então, é muito importante você varrer o histórico da equipe para você saber se vale a pena ou não você se posicionar quando algo acontecer no ao vivo. Então, tudo que eu coleto de informação aqui, eu anoto mentalmente para quando chego ao vivo. Beleza, vimos predições. Vamos olhar aqui over goals. No over goals, a gente tem aqui tanto o over goals quanto o over goals marcados. Cara, o over goals aqui, a primeira aba, é da equipe envolvida. Independente dela marcar ou tomar gols, ela esteve envolvida naquele contexto de over goals, tá? Então, é o contexto de bater a linha de mercado. Então, aqui nos últimos 10 jogos, jogando em casa Cruzeiro e jogando fora Corinthians, essa linha foi batida em 8 vezes pelo Cruzeiro e em 6 vezes pelo Corinthians. Então, em 8 jogos do Cruzeiro no HT, teve gol. Vamos inverter isso aqui um pouquinho? Over goals marcados. Em 7 jogos, o Cruzeiro marcou no HT e o Corinthians marcou 2 vezes de 10. Ou seja, muito abaixo do que foi o over goals geral, tá? O over goals do mercado. O Corinthians esteve envolvido em 6, ou seja, ele tomou 4 vezes, ele tomou esse gol no HT. E em 2 oportunidades ele acabou marcando.
Então aqui eu sei que o Cruzeiro é uma boa equipe de primeiro tempo. O Cruzeiro também é uma boa equipe de segundo tempo, tá? Em 7 oportunidades de 10, o Cruzeiro também marcou no segundo tempo. O Corinthians aparece melhor aqui também, né? No segundo tempo, o Corinthians marcou em 7 oportunidades de 10. Fica com essa informação e imagina um cenário, projeta um cenário. Cara, se o jogo tiver 0-0 no segundo tempo, será que eu posso buscar um over quando uma das equipes estiver mais ofensiva? Cara, posso. Com essa informação aqui, eu consigo ter uma fundamentação pré-live de que em 7 oportunidades elas marcaram pelo menos um gol. Então, os dois times marcaram pelo menos um gol. Então, isso daqui fica no teu arsenal de ferramentas para você operar no ao vivo. Além disso, tá? Gosto muito também de ver o momento dos gols, tá? Quando que é o momento de eficiência dessas equipes. Olha o Cruzeiro aqui com uma boa concentração no HT. E aí tem esse momento aqui, ó, no começo do segundo tempo. Olha para isso daqui. 5 gols marcados do 46 ao 60 de 17 gols marcados. O Corinthians, a maior ineficiência do Corinthians, olha só, ela corresponde com a maior eficiência do Cruzeiro. Tá até aqui embaixo, ó. Maior concentração de gols e maior ineficiência, do 46 ao 60. Bicho, se você viu isso aqui ao vivo, Cruzeiro pressionando dentro de casa, jogo de Copa do Brasil, momento de eficiência contra o momento de ineficiência. Se o Cruzeiro estiver perdendo o jogo ou se o jogo estiver 0-0, cara, dá para entrar a favor do Cruzeiro para buscar pelo menos um gol. Então, usa o dado a teu favor, pega o dado e não olha para o lado frio, cruza ele com o que está acontecendo na partida e vê se o que a odd vai te entregar é um prêmio justo. Então, puta, se essa odd tiver 1,10 para pelo menos um gol lá no segundo tempo, não vai estar, tá? Mas se tiver 1,10 não tem valor. Mas, porra, se essa odd tiver 1,80 tem valor pra caralho. Então, usa o dado, interpreta o dado. Não olha pra ele assim, não reage. Cara, faz um exercício, pelo menos, de entender o que o dado tá te dizendo. Vamos para mais coisas aqui, tá? Vamos para mais coisas aqui que eu gosto de dar uma olhada. Eu gosto de olhar a forma das equipes. Cruzeiro com 2,4 pontos por jogo contra o Corinthians com 1,4 pontos por jogo. Eu já sei que o Cruzeiro é muito melhor do que o Corinthians, porque o máximo de pontos por jogo que poderia ter aqui é 3. O Cruzeiro está muito mais perto de 3 do que o Corinthians, então o Cruzeiro é um time melhor do que o Corinthians. Além disso, tá, a gente tem aqui um fator importante que eu gosto de ver, os chutes, tá? A taxa de conversão de chutes. O Cruzeiro converte, tá? De 5 chutes que ele dá por partida, 34% ele converte. 2,3 chutes do Cruzeiro tende a ser no alvo em média. Varia bastante essa média, mas é um bom número. Eu sei que tem uma qualidade de finalização muito boa. No HT chega a 40%. Então, às vezes, o Cruzeiro chuta uma vez e já fez gol. Então, é uma informação relevante aí para você não deixar o gato subir no telhado. O Cruzeiro começou a pressionar, cara, chutou 1, 2 vezes ali e você ainda tá de fora, talvez você não devesse ficar de fora. Dá uma avaliada para ver se não vale entrar, se essas questões aí de pressão fazem sentido. No ao vivo, se você tiver um M1 aqui na SAV acima de 1,70 e você tiver de fora do Cruzeiro no HT, você é maluco. Vamos olhar mais coisas aqui, tá? Protect Score. O que é o Protect Score? É uma das equipes que começou a ganhar, o quanto que ela defende esse placar até o final da partida. Então o Cruzeiro, em 6 oportunidades no HT, quando ele fez o gol no HT, 6 de 10, ele venceu 5. 5 vezes de 6 o Cruzeiro venceu no HT. Na partida inteira, em 7 oportunidades, o Cruzeiro fez o gol primeiro e venceu em 6. Então é um time que defende muito bem o seu placar. O Corinthians raramente aqui, né, conseguiu fazer esse gol primeiro no HT, mas quando faz no segundo tempo esse gol primeiro, em 5 oportunidades fez o gol e em 4 venceu e em uma só cedeu o empate. Então é difícil acreditar aqui num cenário de jogo com muitas viradas, tá? Principalmente por ser o primeiro jogo de Copa do Brasil. Embora eu não acredite, tá, que o Cruzeiro começar perdendo esse jogo, tomar um gol no HT do Corinthians, que ele vai deixar esse jogo de graça e vai esperar para decidir em Itaquera, tá? Então imagina um jogo mais over se o Corinthians fizer o gol primeiro. Então dá para buscar uma linha de 1,5 e de 2,5 nessa partida se o Corinthians fizer o gol primeiro.
Se o Cruzeiro fizer o gol, cara, imagina que o Corinthians vai aceitar esse resultado, vai esperar chegar em Itaquera para decidir lá. Mas o contrário, cara, eu acho que deixa esse jogo muito over. Vamos olhar aqui um pouquinho também para médias de gols, tá? Primeiro tempo e segundo tempo. Média de gols da HT do Cruzeiro, 0.9 contra 0.2 do Corinthians. A gente já viu isso daí, né? Já deu para entender. Média de gols no segundo tempo do Cruzeiro, 0.8 contra 0.8 do Corinthians. Também a gente conseguiu entender que o desempenho do Corinthians é melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Coeficiente de variação dos dois, tá? Varia, assim, até... Poderia estar variando menos, tá? Mas varia ok, tá? Varia ok. Pro FT, o CV do Cruzeiro nos últimos 10 jogos é baixo, tá? Então a frequência de gols até confiável do Cruzeiro, com uma média de gols de 1.70 e uma frequência de gols nos últimos 10 jogos de 0.56, né? Esse CV aqui baixo, então dá pra gente buscar pelo menos um gol aí nessa partida, tá bom? Isso daqui até trago aqui, tá na janela dos últimos 5 jogos, tá? Onde a gente vê que o Corinthians toma, né? 2 gols em média com um CV de 0,60. Cara, não sabe o que é CV, vê aí os vídeos aqui no YouTube, vê no Instagram que tem uma explicação aí bem clara aí pra vocês, tá bom? Cara, eu quero ver esse Analytics mais sintetizado, sem ter que ficar abrindo muita aba e tudo mais. Cara, aqui na aba Analytics você tem a visão tabelada de tudo que eu falei aqui, tá? Ó, de 10 jogos avaliados, mais de 5 gols, 9 de 10, 8 de 10. Mercado, visão geral, 9 de 10, 9 de 10. Primeiro tempo, overgols marcados no HT do Cruzeiro, 7 de 10 contra 2 de 10 do Corinthians. Envolvidos, que é esse total aqui, cara, 8 de 10 o Cruzeiro, 6 de 10 o Corinthians. Cara, aí tem clean sheet, primeiro gol no HT, primeiro gol concedido no HT, volume de ameaças médias, passes médias, chute média, ataque perigoso média, cara, tem tudo aqui na SAV. Momento dos gols, igual aquele gráfico, tudo num cantinho só, sem você ter que ficar navegando em um monte de aba, tá? As outras abas do Insight, elas são bastante úteis e visuais ali para você bater o olho e rapidinho você já fazer a tua análise. Essa aba aqui do Analytics, do Pré-Live, elas são dados mais brutos, tá? Dados mais secos. Então, você não tem um trabalho em cima desses dados, numa computação a mais em cima deles. Mas é útil também, tá? Eu uso bastante aqui. Então, levando em consideração aí para essa partida, cara, dá para buscar over 0.5 HT. Se o Cruzeiro tomar o gol no primeiro tempo ou no comecinho do segundo, dá pra gente tentar buscar um empate ou virada do Cruzeiro, ou buscar uma linha de 1,5, 2,5. Lembrando que eu trabalho muito entradas parciais, tá? Então eu trabalho as duas linhas, mas fazendo entradas parciais enquanto a pressão continua. Aí vai do teu jeito. A nível de tendência do que eu vou carregar pré-live para essa partida, são essas informações e contextos, beleza? Então é assim que eu trabalho, é assim que eu analiso jogo por jogo, tá? Então comenta aí o que você achou e o que você vai fazer nessa partida aí.